Oi, Olá, ah, Renata. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Melhor agora. Ah, que bom, que prazer enorme estar aqui e ser tua convidada essa semana. A satisfação é toda nossa, Camila. Assim, uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente. Te conheci brevemente ano passado, lá em Recife, naquele bate-papo que você fez com o Vicente. Lá. Ah, no Neuroscience and Beer and Wine. Ah, que Isso. bacana. Então a gente já se conhece pessoalmente. Já. Muita gente, Porque, né? gente, tá maluco isso, que tem tanta gente que eu tô me comunicando com tanta frequência pelas redes sociais que eu tenho a sensação que eu conheço a pessoa. Mas assim, É, eu né? nunca vi pessoalmente, mas eu tenho a sensação que eu conheço. É, falamos brevemente lá, mas é muita gente. Que bom, foi um evento super gostoso, foi um evento Foi. muito descontraído, a gente tem que repetir. A gente Né? estava, né, numa conversa informal. Pô, eu nunca dei aula tomando vinho, achei o máximo. Foi ótimo. Tirando as interrupções que às vezes tinha do pessoal do serviço, não era, Camila? Dos garçons, foi. Mas até isso a gente se ajeitou. Eu achei fantástica a ideia. Vamos então começar falando um pouquinho sobre você. Tem muita gente nova aqui. Eu falo demais para os meus alunos te acompanharem. Pessoal, Ai, segue lá, Camila, nossa professora online. é isso mesmo. Eu já aceitei o título de professora online da galera da Neurofuncional aí no Brasil com o maior É, prazer. Porque estou fazendo isso com o maior gosto mesmo, com o maior prazer. Então, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em 2000. Eu sempre fui da área de neurofuncional. Iniciei a carreira docente muito cedo, aprendi a dar aula, dando aula. Sempre tive prática clínica, sempre atendi pacientes, trabalho com pacientes adultos, adultos e idosos. Não tenho nenhuma experiência com crianças. Acho super importante falar isso, porque às vezes as perguntas vêm na direção da pediatria e eu realmente não dou conta. E, e aí dei aula há muitos anos, atendia pacientes, supervisionava estágio, super forte a parte clínica, né? uhum. E aí que eu comecei a perceber que se eu queria dar aula, se eu queria entrar nesse mundo de verdade mesmo, que eu ia ter que fazer mestrado, que eu ia ter que me desenvolver mais fortemente na área acadêmica. Então, 6 anos depois que eu me formei, que eu fui fazer mestrado, fiz o mestrado na USP, e tem a ver com o nosso tema de hoje, porque eu queria estudar aprendizagem motora. Ai, Só que que eu não legal. sabia o que era aprendizagem motora. Eu queria entender como é que os pacientes neurológicos mudavam o seu comportamento, como é que eles reaprendiam novas habilidades. E eu fui percebendo, assim, eu tentei vários lugares, como muita gente acha que a gente chega, bate na porta, o professor fala, venha, vem fazer mestrado comigo, e você começa. E não, eu bati em várias portas, eu tentei vários lugares, fui na Unifesp, fiquei um tempo lá, aquela coisa de período probatório. Fiquei lá um tempo, fiz umas disciplinas, mas não me conectei, sabe? E acabei, tentei diferentes lugares lá na Uhum. neurologia e tudo mais, mas eu não queria estar especificamente na medicina, ser orientada por um médico, porque eu queria estudar o raio da aprendizagem motora. E aí eu fui descobrir que a aprendizagem motora era uma área bastante mais consolidada dentro da educação física. Uhum. Então, foi aí que eu falei, então eu vou ver qual que é essa. Eu tive um pouco de preconceito, meus alunos sabem disso. Um pouco de preconceito. O que eu vou fazer na escola de educação física, né? Mas eu vou lá, fui lá, marquei uma reunião, fui super bem recebida por uma das professoras. E olha, eu quero estudar isso, só que eu quero estudar isso em AVC. E ela nunca, mal tinha visto uma pessoa com AVC. Mas ela dominava muito a questão da aprendizagem motora. Eu falei, você topa tentar? Vamos tentar fazer alguma coisa? Você vem com o que você sabe, eu te garanto que a parte do AVC eu sei. Eu não sei é nada de aprendizagem, mas vamos tentar. E aí eu ingressei no laboratório de comportamento motor. E essa é uma das vantagens. Muita gente me pergunta, sabe, Renata, se forma e vai direto para o mestrado ou não. Como que é, né? Eu vejo Uhum. nesse ponto uma vantagem, porque eu tinha maturidade, eu tinha experiência profissional, então eu passava de uma certa forma a confiança e credibilidade para minha potencial orientadora, né?
para ela ir para uma área que talvez não era uma área que ela tivesse tão confortável. Então, isso eu acho que de uma certa forma foi um ponto positivo, né? E aí eu ingressei no Laboratório de Comportamento Motor da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física. E me encantei, assim, com a educação física em si, mas especialmente com a área de comportamento motor. Eu me encontrei em várias teorias, eu me encontrei no conteúdo, e eu aprendi e aprendo muito. E eu estou lá até hoje, né? Hoje eu sou docente da Escola de Educação Física, eu abri uma linha de intervenção para pacientes neurológicos lá dentro. Então, eu aplico muito dos conhecimentos que vêm da área de aprendizagem. Vários dos meus orientandos de mestrado e doutorado também conduzem pesquisas nessa linha. Mas eu também tenho agora uma outra linha, que é uma linha mais de intervenção, né? Que é uma linha mais de efeitos de intervenção, efeitos de programas de exercícios físicos, tanto em AVC quanto em Parkinson, que são as minhas duas populações de maior prática, de maior interesse também investigativo, né, em termos de pesquisa. Eu sou instrutora do conceito Bobat adulto também, tudo isso foi mais ou menos meio junto, então eu nunca deixei de ter contato com o paciente, eu nunca deixei de acompanhar, nunca deixei de ter a visão e as necessidades reais da prática profissional, apesar de estar super envolvida e de dedicar mais tempo, muito mais tempo do meu dia, né, com a docência e com a pesquisa, sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse é um bom começo, assim, para o povo que não me conhece. Maravilha. E você compartilha bastante esse trabalho lá da faculdade, né, lá no grupo, na sua página do Instagram, né? E aí, depois, se o pessoal quiser conhecer mais também, né? Só dar uma maratonada lá. Pois é uma maratonada, que se a pessoa pegar com gosto ali esses destaques, vai dia para assistir tudo, né? Os IGTVs e tudo. Mas, na verdade, o meu Instagram começou querendo mostrar o nosso curso. Eu não queria mostrar minha cara, eu tinha uma vergonha. Eu falei, ai, gente, não quero, esse negócio é muito blogueiragem para mim. Preconceito também. De novo, olha, tudo que a gente fala, cospe na cara cai. É isso. A gente tem que estar pronto para mudar as opiniões, para mudar os paradigmas, né? Quando você fala, tem uma posição fixa sobre isso, vai quebrar a cara, porque a gente não tem. Mas eu tinha naquela época, não, eu não quero aparecer, só quero mostrar o que a gente faz lá. Mas as pessoas começaram a realmente se interessar em ver o nosso programa. Eu adorei esse termo aí que o povo criou, que é Torriane Flix. Adorei. A Pamela, a Carol são as queridas aí que acompanham. Mas é isso. Eu queria mostrar o que a gente fazia, a nossa prática profissional, que é interprofissional. A gente tem profissionais de educação física, fisioterapeutas, a gente já teve estagiários da medicina, estagiários da terapia ocupacional, da psicologia. Cada semestre muda um pouco essa combinação, né? Mas, em geral, a gente tem uma equipe que troca, que interage interprofissionalmente com os pacientes de AVC e Parkinson. E aí foi desenrolando, o povo começou a ir pedindo, e devagar eu fui aparecendo. Meus primeiros vídeos eu falo, nossa, nem acredito, mas aqui tô eu, todo dia apareço a cara aí agora, já tá todo mundo acostumado. Já estamos de portas abertas aí já na sua casa, né, Camila? É isso, dia. Eu sinto mesmo, pode entrar, vem que a casa é sua, não gostou, pode sair também, não tem problema, porque você nunca vai agradar todo mundo. A gente até falou um pouquinho disso lá em Recife, assim, da importância de vocês também estarem trazendo esse conteúdo, essas inquietações, né, para as pessoas buscarem cada vez mais, assim, que bom que você abraçou essa ideia, viu, Camila? Porque eu acho que os questionamentos que você levanta, tirar o povo um pouquinho das zonas de conforto, né? E de buscar cada vez mais, assim, brincar, procura, ó, é assim, não é pra te dar o peixe, né? Vamos aqui aprender a pescar, é assim que faz, vamos correr atrás, né? E, assim, é sensacional esse trabalho que você tem construído. Obrigada, mas você sabe que me tira da zona de conforto também? Me tira, porque vem pergunta que opa, isso aqui não sei muito bem como que eu vou responder, deixa eu dar uma procurada. Ou então eu começo a gravar um vídeo, aí faz a primeira parte e falo, não é essa a mensagem que eu vou passar, deleta, vai de novo. Então me tira também da zona de conforto, e outras pessoas que
apareceram aí, o Paulo Motel, o Simon, né? São Sim. pessoas que eu já fiz live também, né? Você também, né? Mas são pessoas que eu já fiz live também. E aí que vai abrindo É. portas para outras pessoas. Outras pessoas também se sentiram confiantes, né? Para Sim, fazer isso também. E acho que o legado que a gente está deixando e que a gente está mostrando é que, primeiro, a gente não sabe tudo, a gente está longe de saber tudo, com mas o que a gente certeza. tem, a gente pode compartilhar. E compartilhar assim, de graça, tá aí, entendeu? Pode pegar e usar, né? Então eu gosto da ideia dessa, esse compartilhamento aí de informações que a É. gente está criando, né? E esse momento, né, abriu as portas, assim, literalmente, para a gente buscar cada vez mais, né? Não, tô em casa, então não tem por que dizer que não é mais tempo, né? Vamos ver o que a gente É, pode aproveitar desse tempo aí, né? E esse meio aqui que foi gerado, acho que conhecimento, ninguém mais pode reclamar que não tem. Tá aí gratuito, fácil, né? Mastigado, e aí é é isso só mesmo. É só aproveitar. aproveitar, né? É só se propor, na verdade. É um processo de estar disposto, de estar Sim, disponível, né? Para absorver. sim. É isso aí. Eu também comecei a formação do Bobat, eu fiz tem uns 2 anos, mas eu fiz com a Uhum, Ana. O Bobat é adulto também, não uhum, sei nada de uhum. pediatria. Que bom. Minha área também é toda na parte de neurogeriatria, eu fiz o mestrado também em envelhecimento com correlação com o trabalho, lá na Unicid, com a Rose e a Uhum. Mônica, né, que também me acolheram, assim, a Rosi, que na verdade era minha orientadora, ela é da área de trabalho, saúde do trabalhador, ela, não, vamos tentar encaixar alguma coisa, assim, que te agrade, né, então a gente conseguiu aí, mas eu fui mais para a área de geriatria lá. E comecei com o Paulinho Vicente ano passado, o conceito PNF também, mas só fiz o Uhum. básico ainda. Estava nos Uhum. planos esse ano começar o avançado, tanto do PNF quanto o sensorial, que eu queria fazer também com a... Uhum. Mas Mas é só uma ficou para ano que pausazinha, vem. fica para o ano que É, vem, não vai mudar, né? O plano, o planejamento tá aí. Um é, caminho parecido. Eu não lembro o que que eu fiz, acho que eu fiz o Bobat primeiro, depois eu fiz o PNF, e depois de um tempinho eu fui também. fazendo umas coisinhas, assim. Eu fiz um pouco do Maitland, mobilização neural, Mulligan, até RPG eu fiz, para ter, É, assim, uma visão um pouquinho mais ampliada e ganhar mais mão. Esses cursos, eles dão também pra gente muita habilidade manual, posicionamento do corpo. sim, Com o PNF eu aprendi muito a como usar meu corpo em favor do movimento que eu desejo gerar no eles, paciente. E me ajuda até hoje, sem dúvida nenhuma, né? eles destacam bem, assim, olha o É, posicionamento, né? Que às vezes a gente fica só preocupado, olhar o que a mão tá fazendo. Não, olha aqui minha base, minha é, pé, como é que tá minha perna, assim. Eles chamam bem atenção para isso mesmo. Mas vamos lá então, Camila, né? Assim, vamos. quando eu conversei com você, eu falei assim, eu não queria trazer uma patologia só específica, eu queria algo que Uhum, ampliasse mais assim o olhar, né? Tem muito aluno aqui, também tem muito colega de profissão. E eu acho assim que às vezes a gente fica muito preocupado em querer fazer muito curso, né? Principalmente essa informação, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um curso, eu vou fazer o quê? Mas antes a gente precisa primeiro entender como que o nosso corpo funciona, né? Como é que nossos pacientes eles vão estar aprendendo. Porque tudo é um aprendizado, né? Qualquer técnica que a gente venha aplicar é buscando desenvolver uma atividade com esse paciente, mas ele tem que gerar um aprendizado. E não só para uhum. neuro, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui hoje vale para qualquer perfil de paciente que a gente busque atender. Porque tudo a gente está buscando que ele desenvolva um aprender de alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, fique à vontade, assim, o que, Eu acho que que a é esse primeira coisa é a aprendizado? gente definir, né, esse fenômeno. Porque é isso, a mesma curiosidade que eu tinha em 2003, 2004, quando eu comecei a querer estudar isso, era isso que eu pensava. Como a gente de fora, né, como profissionais, sejamos físicos ou quaisquer outros profissionais que desejam mudar o comportamento motor dos pacientes, como é esse processo? O que que a gente faz que ajuda o paciente a mudar o movimento que ele é capaz de gerar, e o que que a gente faz, por vezes, por várias vezes, que atrapalha o processo do paciente de modificar o seu comportamento. E eram essas as minhas inquietações. Eu pensava, gente, mas se o paciente tem um AVC, daí ele aprende uma habilidade motora ou ele reaprende? E quando tem então, uma criança com PC, que nasce com PC, ela então aprende? E era isso
que eu pensava, será que existe programa motor? Será que quando a gente muda um movimento, a gente muda um programa? Então, se eu tiver um Uhum. AVC, eu perco programas? É possível ter novos programas? Eram muitas perguntas. E nem adianta me fazer essas perguntas, que tem várias que eu não tenho resposta até hoje. Porque não existem respostas, mas a gente já vai desenvolver hoje aqui um pouco isso. Mas eram essas inquietações. Então, a primeira coisa é a gente voltar no tempo para encontrar possíveis definições do fenômeno aprendizagem motora. Então, a gente está falando de um processo, na verdade, um conjunto de processos que eles estão diretamente relacionados com a prática e com a experiência. Então, um sujeito exposto à prática e à experiência em uma determinada, eu vou colocar habilidade motora, porque em geral a gente está falando de aprendizagem motora, já já a gente fala um pouquinho se esse termo é o melhor mesmo, mas esse conjunto de processos que estão relacionados com a experiência e com a prática são processos que conduzem a mudanças que devem ser relativamente permanentes. Como assim, Camila? Mudanças relativamente permanentes. Mudanças que podem acontecer em diferentes níveis de análise. Mudanças que acontecem no movimento visto ao olho nu, então na proficiência do movimento, no gasto energético, na qualidade desse movimento, em componentes do movimento tais como velocidade, destreza, coordenação, força. Então, eu vejo essas mudanças ao nível visual do movimento. Mas essas mudanças podem acontecer ao nível muscular, ao nível neuronal, ao nível sináptico, ao nível do maquinário funcional do neurônio, então ao nível, por exemplo, do RNA, do DNA, daquela célula, seja aquela célula um nervo periférico, seja aquela célula um neurônio na medula espinal, seja aquela célula um neurônio lá no córtex ou no cerebelo. Então, quando eu falo de aprendizagem motora, eu estou falando de um conjunto de processos que estão relacionados à prática e à experiência e que levam a mudanças que devem ser relativamente permanentes. Então, isso tem que durar um pouquinho. O que é relativamente permanente é variável. Então, vai depender de como esse fenômeno está sendo investigado. Pode ser em um dia após, pode ser em umas horas após, ou em uma semana após, ou em um mês após. O que faz sentido para nós como profissionais é, sem dúvida nenhuma, gerar mudanças, tirando esse relativamente permanente. Gerar mudanças que sejam permanentes. É o que a gente mais gostaria. Não é o que geralmente a gente consegue. Porque para essas mudanças terem força, eu preciso de prática e experiência presentes ali, de forma constante. Então, eu não posso ser exposto àquela habilidade ou àquela prática por um curto período de tempo e desejar que aquela mudança seja permanente. Então, quando a gente fala de aprendizagem, em geral, os estudos de aprendizagem motora, eles têm um foco, um nível de análise na performance, na execução da habilidade motora. Então, eles vão ver características do movimento. Vai medir tempo, vai ver pontos, score, vai ver, no máximo, uma análise cinemática do movimento, no máximo, tá? Mas tá olhando para o movimento. Mas essa possibilidade de entender que mudanças no movimento refletem de alguma maneira, a gente não sabe exatamente qual é a relação, mas refletem de alguma maneira mudanças ao nível neural, isso é importante. Porque aí a gente une dois temas importantes para nós, que são uma grande área, que é a aprendizagem motora, e uma grande área, que é a neuroplasticidade. Qual a definição de neuroplasticidade? Mudanças relativamente permanentes no sistema nervoso. Entende? Então, neuroplasticidade e aprendizagem são sinônimos? Não. Mas não tem como separar. Mas eu não tenho como separar porque são diferentes níveis de análise,
muitas vezes de um mesmo fenômeno. A gente se interessa mais pelo fenômeno comportamento motor. Então, habilidades motoras. Mas existe aprendizagem intelectual, cognitiva, entende? E também existe os estudos em nível de análise neural para aprendizagem, por exemplo, de línguas, não é? De outras habilidades que não são necessariamente habilidades motoras. Então, a gente tem que fazer uma distinção de tudo isso, porque se eu jogar na PubMed Motor Learning, vai vir um mundo sem fim, entendeu, pra gente? Então, eu tenho que dar a ênfase de como que eu quero olhar para esse fenômeno, porque os estudos vão vir naquela direção. Eu quero olhar mais num nível de análise neural, então vai vir mais nessa pegada da neuroplasticidade como substrato da mudança do comportamento. Não, eu estou interessado na mudança do comportamento motor. Então, vai vir mais essa análise muito mais mecânica do movimento, ou do desempenho do movimento. Então, acho que essa é a primeira importante distinção. Essa também é uma... Eu não paro de falar, tá, Renata? Se quiser perguntar ou não, você avisa aí. Não, só que uma pausa, assim, que acho que dentro do que você já trouxe também, é muito comum, às vezes, a gente escutar assim, o paciente realizou uma atividade aquele dia, ele aprendeu a fazer aquele movimento. E, na verdade, não é bem assim, né? E entra um pouco dessa terminologia que você trouxe, de habilidade, desempenho, aprendizado. Então, se você puder dar uma amarrada nisso aí, assim... Perfeito. Eu vou chegar nisso, sim. Eu ia dar uma outra definição de aprendizagem antes, porque é uma definição mais atual. Porque daí eu uniria um outro pilar que o pessoal confunde muito, que é o controle motor. Por quê? Porque eu posso entender, então, a aprendizagem nessa definição que eu falei, mudanças relativamente permanentes na capacidade de desempenhar uma habilidade motora dependente da experiência e prática. Bom, mas eu também posso ter uma definição vinda de uma outra perspectiva do mesmo fenômeno aprendizagem motora. Por exemplo, se o pessoal da teoria de sistemas dinâmicos olhar para a aprendizagem motora, ninguém vai falar sobre mudanças relativamente permanentes, porque isso envolve construtos tipo memória, construtos neurais. E pessoas que estão nessa vertente não acreditam exatamente nesses construtos como sendo fundamentais na realização ou na modificação de padrões de movimento. Então, a aprendizagem pode ser vista, por exemplo, como o desenvolvimento de uma relação, e essa relação ela vai ficando estável e reprodutível ao longo do tempo, conforme o sistema biológico interage com os requisitos da tarefa e do meio ambiente. Então, o sistema biológico é o indivíduo. Ele, interagindo com os requisitos da tarefa no ambiente que ele está, ele desenvolve uma relação cada vez mais estável e reprodutível. Então, se ela é estável e reprodutível, de alguma forma, isso está ficando em algum lugar. Onde está ficando, a gente não sabe exatamente ainda. Ou a gente tem algumas pistas de onde isso está ficando armazenado, eu quero dizer. Tá? Mas aí agora é uma definição dessa, é uma definição diferente, é uma definição com uma outra perspectiva, é uma definição que traz a abordagem ecológica, que traz a abordagem de sistemas dinâmicos para um olhar para a aprendizagem. Então é legal saber isso, para a gente distinguir um pouco temas que às vezes as pessoas falam como se fosse mais ou menos tudo a mesma coisa. Eu vou dar uma aula que é de controle motor e aprendizagem motor e neuroplasticidade. Gente, não dá para dar uma aula disso. Uma aula. São coisas super diferentes, assim, entendeu? Existe uma interface, mas não tenho como colocar isso no mesmo saco. E aí, quando a gente entende a aprendizagem como um processo, eu gosto sempre de falar assim, aprendizagem é um filme. Um filme, ele tem uma duração. Pode ser um curta-metragem ou um longa-metragem. Mas a aprendizagem é um processo. A aprendizagem não pode ser uma foto. Então, se eu hoje tirar uma foto do desempenho do meu paciente, hoje eu estou vendo transversalmente ele nesse momento. E nesse momento ele está suscetível a alterações emocionais, fadiga,
cansaço, problemas de sono, fatores que afetam o meu desempenho. Então, quando eu tiro uma foto, eu estou vendo o desempenho do indivíduo. E, em geral, quando ele está praticando aquela habilidade, eu vou colocar agora sessão, ou na minha aula, ou se eu estiver lendo um estudo de aprendizagem em que eles falam período da aquisição, então boto os indivíduos para praticar uma tarefinha no computador, uma tarefinha de arremesso de basquetebol, qualquer tarefa, não importa, tá? Eles estão no período da aquisição. Então, embora seja um período, ela reflete só aquele momento. Então, as mudanças no desempenho que a gente visualizar nesse período, elas não podem ser compreendidas como aprendizagem. Porque não houve o desenvolvimento de uma relação estável e reprodutível, nem tampouco mudanças relativamente permanentes. Não importa qual definição eu estou usando. Então, eu estou falando do que está acontecendo momentaneamente. Isso se chama melhora no desempenho, ou avaliação do desempenho, ou mudanças no desempenho. Quando a gente olha novamente esse desempenho, após algum tempo, aí pode ser meia hora depois, uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, aí a minha interpretação é diferente dependendo dessa janela temporal, aí sim eu estou falando sobre aprendizagem. Porque aí sim, eu não estou mais olhando só uma foto que reflete um pequeno período, mas eu deixei esse indivíduo um tempo sem praticar aquela habilidade e eu olhei o que ficou, que a gente chama, o que foi retido, qual foi a consolidação. Entende? Então, em experimentos de aprendizagem, em geral, a gente fala no teste de retenção, que pode ser em curto prazo, um dia depois, que pode ser, em geral, os experimentos consideram longo prazo 7 dias depois. A gente pode questionar se você quer que o seu paciente mude o comportamento dele por 7 dias, já tá bom. Eu acho que não, a gente gostaria de mudanças que durem um pouco mais, duradouras. Né? Mais duradouras. Você falou de consolidação, Camila, assim, a gente já sabe que tem alguns fatores que influenciam nessa capacidade de consolidação do que ele está sendo aprendido, né? O que você pode trazer assim para a gente? E eu acho que um dos problemas críticos que a gente está vivendo, que é o sono na pandemia, é um dos bem fortes, né? Tem muitos fatores que influenciam na consolidação da memória, na consolidação do desempenho aperfeiçoado, né? Então, você vem praticando, seu desempenho fica aperfeiçoado e a gente vai ver isso sendo consolidado. O sono é um deles. Então, a gente tem... É legal isso que alguém está colocando aqui, essa relação entre fast e slow learning na aprendizagem. Em geral, o Nandes, Fernando Nandes. Em geral, isso não acontece de forma linear. Guarda aí o sono, tá, Renata? Eu já volto nele. Isso não acontece de forma linear. Isso acontece em picos e um período offline, que é a interface entre os dias. Então, vamos supor que eu estou praticando a habilidade de aprender a tocar violão. E eu tenho aula segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Então, quando eu ploto o meu desempenho para tocar aquela música, ele não é uma reta ascendente linear. Ele acontece em picos que envolve cair e aumentar o meu desempenho, separados por períodos offline de aprendizagem. Então, quando eu vou para casa, acabou minha aula de violão, eu voltei para casa, eu faço minhas coisas, eu não pratiquei necessariamente o violão, eu dormi, eu me alimentei, no dia seguinte eu não tenho aula, ok, aí na quarta eu fui para a aula de novo, aí eu retomo de novo uma aprendizagem que é online, enquanto eu estou praticando, seguida por esses períodos offline. Então, isso determina um pouco esse fast e slow. Então, o volume da prática, a quantidade da prática envolvida e os fatores que influenciam nessa melhora do desempenho ao longo do tempo, eles são claramente demonstrados nos experimentos de sono. E aí eu volto para o sono. Porque o sono tem um papel fundamental nesses períodos offline.
que é esses períodos em que eu não estou exposto à prática da habilidade. E aí, os estágios de consolidação, codificação, recuperação e recall daquela memória motora, eles acontecem durante o sono. Então, ter períodos de sono de qualidade em que o indivíduo consegue chegar nos estágios REM do sono, favorecem de forma impressionante a melhora do desempenho, mas principalmente a retenção. Fixação. Ou quando eu comparo esses períodos entre os períodos offline, entende? Que é também o que a gente chama de savings. Então, savings é tipo aquilo que fica armazenado, que fica guardado. E é isso, o que fica guardado são os savings, é o resultado desse estoque feito durante o processamento do sono. Por isso, várias vezes, tem um técnico de basquete aqui que é meu fã, olha que bacana, porque tem muitas coisas da educação física que a gente também aprende com eles, né? E eles também aprendem com a gente, a neurociência nos processos de aquisição de habilidade. Isso é muito importante. Então, eu como uma tutora de pacientes, ou como um técnico de esportes, ou como, entende? Eu tenho que pensar como o sono pode facilitar meu paciente a aprender aquela habilidade. A gente tem vários estudos mostrando isso em AVC e em Parkinson. Eu não conheço em outras populações. Então, a gente teoricamente não poderia generalizar. E a gente tem vários estudos em indivíduos saudáveis, ou neurologicamente saudáveis, digamos assim, né? Que mostram que... Peraí, só finalizar isso aqui. Que mostram que, após a prática de uma habilidade, se você tiver um cochilo, não é aquela dormida da noite necessariamente, uns períodos de cochilo, isso auxilia bastante no processo de encoding da memória. Então, de codificação e depois de recuperação dessa memória. Então, o grupo de pacientes com AVC que, por exemplo, cochilou depois da prática de uma habilidade motora de rastreamento visual em computador, versus o grupo que não praticou, a diferença na aprendizagem é incrível. E esses estudos, eles mostram para aprendizagem, inclusive cognitiva, então de estudantes, nas notas dos estudantes, nos desempenhos para a prova, nos atletas. Então a gente está falando de algo que é meio independe da população. É possivelmente algo que vale para o ser humano. Sim, eu brinco isso com os alunos, assim, não adianta vocês quererem estudar de véspera da prova, passar a noite estudando, assim, nossa, eu virei à noite, que no outro dia vai dar aquele velho branco, né, porque não vai reter. Eu só ia levantar o questionamento que o Neuroreeducar trouxe isso do sono, né, acho que você falou um pouquinho, mas ele fala assim, aquelas pessoas que trocam o dia pela noite, né, que dormem de dia, mas não dormem à noite, tem esse mesmo efeito, né? Porque a gente tem alguns estudos que trazem que é importante aquele sono da noite, né? Para essa recuperação, para esse armazenamento. Mas assim, o que você pode trazer mais? A gente tem a produção de hormônios e de substâncias importantíssimas durante o dia. Por exemplo, o cortisol. Nos períodos iniciais da manhã. Eu não sei vocês, mas minha mãe, nas férias, ela não deixava a gente dormir para frente de 9 horas. Ela entrava no quarto, ela abria a janela, ela falava, tá na hora da criançada acordar, entendeu? Não tem essa coisa de dormir até meio-dia. A gente ficava uma fera, né? Porque adolescente quer dormir, né? E adolescente quer dormir tem uma razão para isso também. Porque o cérebro está em um processo muito veloz de transformação, né? Mas, por outro lado, essa produção de hormônios e de substâncias que acontecem em função do nosso ritmo de sono, né? No começo do dia, ela é muito importante. Então, quem troca um dia pela noite não terá esses benefícios de forma clara, não terá, porque a gente depende da luz do sol, a gente depende da síntese de uma série de vitaminas durante o período do dia e da produção desses hormônios. Então, eu não recomendo, ou não é a mesma coisa, né? Agora, esses pequenos cochilos no dia, especial para os pacientes, depois da prática de uma habilidade extenuante, né, uma sessão cansativa, são super bem-vindos, são super bem-vindos. Tem outros fatores além de sono, assim, que a gente poderia mencionar na aprendizagem,
Alguns deles ainda não são exatamente um consenso na população neurológica, mas são um consenso em termos de aprendizagem para a população neurologicamente saudável, né? Então, por exemplo, os efeitos da prática variada. Isso é uma coisa legal, assim, que para a população não neurológica, eles são relativamente robustos, os achados. A gente tem 2 cenários sobre a prática variada. Então, eu estou falando naquele período em que o indivíduo, agora não vou falar paciente não, está praticando a habilidade, a forma com que a prática é oferecida, ela afeta a aprendizagem desses indivíduos. Então, quando a prática é oferecida de forma variada, então o indivíduo não está sempre praticando aquela habilidade nas mesmas condições, então existe variação de algum componente do movimento, seja velocidade, seja precisão, seja posição, posicionamento, seja qualquer componente do movimento colocado como variação, ela tende a deteriorar o período da aquisição, porque o cara toda hora está mudando. Então, na hora que ele se ajeitou com um parâmetro de movimento, mudou. Então, o desempenho dele online é ruim. Mas quando a gente soma esse desempenho ao longo dos dias distribuídos de prática e inclui o período offline, a gente tem nos testes de retenção uma superioridade da prática variada comparada com a prática constante. Tem algumas variações desses achados na literatura. Tem achados que mostram, primeiro, uma prática constante, seguida de uma prática variada, traz mais benefícios para algumas populações do que a variada desde o começo. E tem outras ainda adicionais aí da literatura, que são os diferentes tipos de prática variada, mas acho que a gente não precisa exatamente entrar nesse nível de detalhe. O Paulo está colocando aqui, repetição sem repetição. Esse termo foi inicialmente assim mencionado, colocado, né, por Bernstein, que não tinha a menor ideia do que era reabilitação neurofuncional, né? De modo algum pensava em pacientes. E a gente trouxe um pouco essa visão, essa forma de entender que de alguma forma beneficiaria os pacientes, prover para eles uma prática repetida, mas que não fosse maçante, chata, sempre igual. Então, a gente sempre fala disso, repetir sem repetir. Só queria falar uma coisinha, Renata, porque isso não é sempre verdade para pacientes neurológicos. Então, assim, esse lema que todo mundo levanta essa bandeira, repetição sem repetição, variabilidade é super importante, até a página 2. Porque eu te coloco a seguinte situação. Pensa um paciente com demência, pensa um paciente com Parkinson em nível avançado, pensa um paciente com apraxia, pensa um paciente com déficit cognitivo moderado, nem estou falando grave. Quando você insere variação, ou pacientes com déficit perceptivos, a Carol está colocando aqui, quando você insere variação, você ferra com a vida dele. Ele não consegue repetir, ele não sabe por onde começar e não adianta você dar chance de tempo para você ver lá a retenção em uma semana. Então, variação é bacana, ok, mas depende para quem. Depende se aquele sistema biológico dá conta de lidar com variação. Em especial, pacientes que têm condições progressivas, em especial, pacientes que não têm substrato neural para lidar com variação. Então, tem vários pacientes que o que a gente mais quer é repetir. É repetir sempre igual. Porque se ele sistematizar essa repetição, já tá bom, gente. Se ele decorar as etapas de uma determinada habilidade, tipo escovar os dentes, número 1, pegar a pasta, número 2, a escova, apertar, número 3, gente, para que eu vou... vamos primeiro pegar a escova e depois a pasta? Não, gente, isso só atrapalha a possibilidade de independência funcional. Lembra que o nosso foco é que eles sejam independentes. Então, tem vários pacientes e muita gente me pergunta isso. Como lidar com pacientes com déficit cognitivo? Como lidar com as demências? Como lidar com os pacientes com Alzheimer? E essa é uma estratégia. É manter rotina. Pacientes com autismo.
é repetir, porque se você mudar uma vírgula, você destrói aquilo que o paciente tem de organização. Tudo. Então, isso é importante deixar claro, porque senão ficam essas bandeiras que o povo levanta que elas não valem para todo mundo. Não. Eu tenho uma paciente que eu acompanho a domicílio que ela já está no estágio avançado já de demência. É exatamente isso. Todo dia aquele mesmo beabá. Não adianta a gente querer incrementar muita coisa, porque... E dentro de atividade do dia a dia também, né? Porque é o que ela já estava acostumada a fazer, porque senão... E eu aprendi muito isso com TO e com neuropsicólogo, porque o fisioterapeuta não é muito bom disso, de criar rotinas, de sistematizar rotinas. E quando você sempre repete, o paciente tipo antecipa, ele... Agora a gente vai fazer isso, né? Vai. Você fala, que massa! Alguma coisa ficou metida. É isso que você quer. Então, eu acho que o recém-formado, ele tem muito a ideia de que uma boa sessão de fisioterapia é uma sessão bem variada. Que faz um monte de coisa. Que faz um monte de coisa. Então, quanto mais exercícios, melhor. E quanto mais a gente não repetir os mesmos exercícios, é melhor. E, gente... É diferente. Eu quebro muito isso. Eu sou contra esse tipo de lema que os recém-formados trazem, porque com o tempo você percebe que repetir é bom, desde que você repita aquilo que o paciente precisa. Com o tempo você percebe que um mesmo exercício, ele tem tantas micropossibilidades de variação, que às vezes em uma sessão, você olha depois para trás e fala, nossa, eu fiz basicamente três bons exercícios, com aquelas suas microvariações ali dentro, sabe? Então você não fica virando o paciente de posição, mudando toda hora, e agora o que nós vamos fazer? E vamos variar. Não, porque existe uma lógica, sabe? Quanto mais o tempo passa, eu realizo menos variação de exercícios. Vai ficar gravada, Fernanda, vai ficar gravada. Eu acho assim que dentro que você trouxe, teve dois pontos que talvez fosse interessante a gente, que até algumas pessoas também comentaram, é a questão da transferência, né? Que eu acho que essa variabilidade da prática, ela influencia para a transferência também, né? Porque às vezes também a gente fica condicionado a fazer só ali aquele mesmo exercício, tipo subir e descer um step, vamos supor, e acha que aquele subir e descer step vai ser igual se ele for para uma igreja e tiver um degrau lá, e aí já são outros fatores que vão estar influenciando. Então, essa variabilidade talvez tivesse uma relação também para a transferência, né? E outra coisa que talvez seria interessante também você trazer é a questão dos estágios da cognição também, né? Já que você já levantou o quanto que é importante as funções cognitivas dos pacientes, tem aqueles estágios que é importante a gente entender, né? Para como direcionar durante a prática. O que você acha? Ou traz algum outro ponto aí? É que eu não falei ainda, né, de transferência, vou falar. Sim. Então, deixa eu voltar. Os estudos de aprendizagem, eles podem olhar a aprendizagem como sendo, então, um processo e olhando a sua ocorrência em dois importantes momentos. Então, nos desenhos experimentais, isso acontece nos testes de retenção e nos testes de transferência. Em desenhos experimentais de estudos clássicos de aprendizagem, a gente tem outros modelos também. Mas, então, os testes de retenção a gente falou, a gente está falando em curto ou em médio ou longo prazo. Agora, a gente se interessa também por ver o quanto aquele desempenho aprimorado, ele foi aprimorado num espectro de parâmetros de movimento rígido, que ele só vai ser repetido naquelas mesmas condições, ou se ele foi aprimorado com uma certa flexibilidade. E aí eu adoro o termo programa motor, eu gosto desse termo, ele combina com as teorias que eu acredito e que eu uso, enfim, né? Eu gosto muito da teoria de processamento de informações para explicar a aprendizagem. Então, quando a prática se molda, tendo como base um programa motor flexível tem parâmetros de movimentos flexíveis. Isso significa que o aprendiz, quando ele estiver numa situação similar, mas não exatamente igual àquela da prática,
ele tem no repertório dele, ele tem no programa motor, que alguns autores colocam como generalizado, ele tem parâmetros que combinados faz com que ele consiga desempenhar aquela ação, aquele comportamento motor numa situação diferente, numa situação similar, mas não exatamente igual. Então, nessa ideia do step e da escada da igreja. Então, a gente está falando de um parâmetro que é, talvez, a altura do degrau. Então, é um parâmetro não do movimento, mas do meio ambiente que influencia no movimento. E a gente pode falar um parâmetro que é, talvez, ou força, ou velocidade, ou coordenação. Então, ele vai ter que lidar com essa combinação mínima de 3 variáveis, força, velocidade, coordenação e a altura do degrau, para poder lidar com uma situação que ele nunca treinou. Então, se a prática contemplar características que envolvam variação desses parâmetros, teoricamente, você deu ferramentas para ele conseguir fazer isso. Todos os pacientes o fazem? Não. A gente tem boas evidências de transferências em pacientes, em estudos em pacientes neurológicos? Não também. Por quê? Porque os estudos sobre aprendizagem motora em pacientes neurológicos, no máximo tem teste de retenção. Se você fizer um levantamento da literatura, a gente está fazendo agora uma scoping review sobre isso, envolvendo cognição. E a gente olha o desenho experimental dos estudos, só tem teste de retenção. Quando tem. Quando não é só uma avaliação do desempenho. Então, a gente fica divagando, teoricamente, em cima de coisas que estão pautadas muito mais num universo saudável, não neurológico, do que num universo neurológico, cientificamente falando. Então, a gente entende o conceito, entende o que a gente quer, mas na prática, o quanto a gente tem evidências para dar suporte com relação a isso, essas evidências científicas, elas são pequenas. A gente acredita, e as evidências em sujeitos saudáveis nos indicam, que, por exemplo, variabilidade de prática é algo que interfere positivamente na transferência. A gente também entende que trabalhar baseado, por exemplo, em foco externo de atenção, então, quando você treina movimentos com o alvo, com o foco no resultado da ação, ou na interação com um objeto, e não em cognitivar os componentes de movimento, isso seria trabalhar com base no foco interno. Então, eu peço para ele agarrar o copo e não amassar o copo. Entende? Então, ele planeja o movimento pensando no copo. Ele não está pensando na flexão do ombro, na extensão, ou no quanto de preensão, no movimento ou nas partes do corpo em si. Entende a diferença entre trabalhar com foco interno e com foco externo? Foco externo foca muito mais no resultado. Então, os mecanismos de controle interno do movimento, eles acontecem de forma automática. Essa é a premissa, uma das premissas que está por trás. Tem outras. Então, o foco externo, mas essas evidências também são em sujeitos saudáveis, tem poucas evidências, tem 2 estudos, eu acho, em Parkinson, 1 estudo em AVC, então assim, a gente está falando de muito pouco para a gente bater o martelo. Faça foco externo com paciente neurológico. Mas isso é lindo nos esportes, e nos esportes a gente tem evidências bem melhores, então você não diz para ele, presta atenção em flexionar o punho quando você vai arremessar. Você dá informações, parâmetros, né, instruções que têm relação com o desfecho, com o resultado, com a cesta, com a bola e assim por diante, entende? Então, isso também dá indícios de que a transferência se dá de uma forma melhor, porque o aprendiz gerencia automaticamente o controle do movimento. Então, ele não precisa necessariamente tornar consciente o controle do movimento. E isso dá condições dele gerenciar adversidades ou mudanças
na performance num outro cenário, num outro ambiente ou em condições diferentes. Então, tem algumas dessas variáveis que influenciam na transferência. E que a gente, assim, tem que tomar um super cuidado, porque as evidências em pacientes neurológicos não são robustas, mas que na teoria, é o que o professor Léo Costa coloca, né? Tem plausibilidade biológica. Tem plausibilidade biológica, assim, faz sentido na teoria. Eu tenho isso em pacientes neurológicos? Não, eu não tenho. Então, vai ser a nossa decisão se para aquele paciente você vai ou não aplicar. E a gente não está falando especificamente também de um fenômeno que você investiga com base em estudos para investigar a intervenção. Então, você não vai ter um ensaio clínico para te falar sobre fatores que influenciam na aprendizagem, entende? Não tem isso. Porque isso não é a intervenção em si. A aprendizagem é muitas vezes uma filosofia que está por trás de um método, de uma técnica ou de um conceito de trabalho. Isso também bagunça muito assim a análise, sabe? Eu vejo dos alunos, dos estudantes, dos profissionais. Então, a gente também tem que diferenciar. A gente não está falando sobre aplicar uma técnica em si. É uma fundamentação teórica, né? Então, são estudos de pesquisa básica. Muitas vezes, estudos de aprendizagem motora, né? A aquisição dos pacientes acontece em um dia de prática. 10 blocos de prática com 30 repetições. Isso não é a vida real. Você não faz uma sessão no paciente e vai querer ver como ele está no dia seguinte. Mas a gente está falando desse tipo de estudo, entende? Os estudos mais complexos assim, que a gente tem de aprendizagem motora, tem vários, inclusive, de pesquisadores aqui do Brasil, que a gente fez 12 semanas de treinamento e a gente olhou a aprendizagem semana a semana e olhou o teste de retenção. Então, a gente já está falando de, aqui já melhorou um pouquinho, a gente já está falando de alguma coisa um pouquinho mais longa. Aí a gente chama de follow-up um teste de retenção e de transferência uma habilidade com alguma similaridade àquela que foi praticada. Isso começa a dar indicativos um pouco melhores, de como a gente usa isso na prática profissional, né? Camila, a Pamela trouxe um ponto, acho que interessante também da gente abordar do feedback, né? Que às vezes o próprio profissional é uma barreira na hora de dar esse feedback, né? E aí o quanto que a gente deve falar, se fala que errou, se não fala, né? E tem gente que acha assim, não, errou, besteira, não tem nada não. Na verdade, tem, né? Então, o que a gente pode trazer um pouquinho, assim, desse feedback aí para responder um pouquinho da Pamela? É uma super pergunta. E eu sempre começo respondendo isso, ainda mais quando é informal assim, dizendo que os profissionais, de uma forma geral, falam muito. Eles confiam demais que a melhor forma de mudar o comportamento de movimento do aprendiz é através da instrução verbal ou do feedback verbal. E, em geral, não é. Porque o feedback, seja ele a instrução dada, tá bom? Que precisa diferenciar um pouco, instrução verbal de feedback, tá? Mas, de todo modo, agora eu tô falando do que é verbal, seja antes do cara fazer, do aprendiz fazer, ou seja, ao longo da execução, ou seja, ao final da execução. São diferentes tipos de feedback versus a instrução verbal. Ele induz um tipo de aprendizagem explícita. Ele induz um tipo de memória explícita. Então, ele não é a melhor forma de gerenciar a aprendizagem implícita, que é a aprendizagem da maioria das habilidades motoras. A maioria das habilidades motoras nossas acontecem de forma implícita. Então, na maioria das vezes, se você fizer mudanças no ambiente, se você prover informação, feedback manual, proprioceptivo, se você, antes de oferecer um feedback verbal, você perguntar ao paciente o que ele acha daquela execução, qual a avaliação dele, se ele errou, em que ele errou ou por que ele errou, faz muito mais sentido
tanto como um processo de autogerenciamento, quanto como um processo de análise crítica que você gera no paciente para ele poder se autoavaliar. Então, a isso gente é muito entra importante. naquilo de resolução ativa, né, de problemas, que eu acho que é o que você está trazendo, assim, que é importante colocar ele para se questionar também, não ficar tão passivo dentro do processo, né? Aqui, Ai, ó, o pessoal Camila, a gente só colocando, tem olha. 5 minutos. E a gente falou, sei lá, de 3 itens aqui do nosso script. É. Mas é sempre assim, toda live é assim. Ó, o pessoal da Neuroeducar está falando aqui que é bem legal, é importante para a gente se policiar, porque em geral a gente fala muito, porque o paciente pode ser capaz de julgar a qualidade da ação. E é isso que é legal saber. Ele é capaz de julgar a qualidade da ação dele, né? Ele considera que foi bom? Muito bom, seu João. A gente sempre fala isso. Muito bom. Foi bom mesmo? Eu preciso falar? Ele sabe se foi bom? É claro que os pacientes gostam de um agradinho, é claro que eles querem saber o que você achou do desempenho, mas antes disso, a gente tem que perguntar para ele: como você acha que foi? Você acha que essa execução foi boa? Você acha que essa sua andada foi boa? Que seu joelho dobrou, esticou, sei lá. O que você acha? E aí, com base no que ele te diz, você até tem um bom julgamento de se a informação sensorial dele está preservada ou não. Se a cognição dele está preservada ou não. Se a percepção e o esquema corporal dele são bons ou não. Então, questionar isso te dá ferramentas para avaliar outros sistemas que estão para muito além do motor. E que são os sistemas que são muito úteis na nossa prática profissional quando a gente quer mudar o comportamento motor. E aí eu vou voltar lá no meu começo para dizer, a gente está falando de aprendizagem motora somente? Não. E são 2 sistemas tão negligenciados, né, Camila? Não é? Assim. Seria mais correto, é que aí vira aquela história do politicamente correto, né? Mas seria mais correto dizer aprendizagem, percepto, sensório, motora, entendendo que... e aí eu teria que enfiar um cognitivo também. Cognitivo, percepto, sensório. É claro que vira o politicamente correto, eu também não sou favorável a isso, mas se eu entender o que está por trás e eu entender que não é só uma questão motora, a gente consegue lindamente mudar a capacidade do paciente de gerar movimentos através da sensação, através da percepção, através da cognição, usando ela como um potencial, se ele tiver como um potencial, ou malhando para trabalhar aquele sistema, se for um sistema deficitário dele. Então, acho que essa mensagem é legal. O Instagram já mandou uma mensagem aqui. Eu vou fazer igual. São 2 minutinhos. Vou fazer igual você faz, Camila. Se você tivesse que definir tudo isso em uma frase, assim, já acabei de formar. O que é importante, assim? Como é que você conseguia sintetizar em 3 palavrinhas pra gente? Ok. Difícil, né? Ok. Profissionais do movimento não devem se ater somente a mudar o movimento. Para mudar o movimento, a gente precisa atuar em outros sistemas, tais como o sensorial, o perceptual e o cognitivo. Minha segunda mensagem é: fale menos, forneça menos instruções verbais, use suas mãos para conversar com o paciente, para comunicar com o paciente. Eu acho que é isso. Perfeito. Ai, Camila, eu acho que você tinha que fazer essa masterclass mesmo, viu? Assim, o pessoal pediu um bocado. Eu sei, muita gente está pedindo. Eu acho, sinceramente, que já tem uma overdose de cursos. Eu não estava afim de oferecer mais uma coisa. Todo mundo está dando agora masterclass e curso e não sei o quê. Vamos ver. Eu não vou prometer, não. Vamos ver. Pensa com carinho. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Foi uma honra. Um prazer participar dessa tua semana. Sucesso com os seus convidados essa semana toda. E foi muito legal conversar sobre esse assunto. Foi a primeira vez, na verdade, acho que eu falei desse assunto. Acho que aqui foi. Foi ótimo. Muito, muito obrigada mesmo. Viu? E aí, vamos agora para a sua agora, né? É isso, ó. Vamos falar de docência em tempos de pandemia, tá bom? Estarei Estratégias lá. de ensino online. Vamos compartilhar aqui. Eu vou tomar uma aguinha e venho de novo. Vamos lá.
Tchau, Tchau, obrigada. tchau, gente.